Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou abordar 3 assuntos, tá? Vou falar, vou mostrar um atendimento que a gente fez, um vazamento de gás em uma ilha, uma ilha de congelados no mercadinho. E nesse atendimento, a gente se deparou com uma outra questão, tá bom? E essa talvez seja mais importante. O vazamento foi até relativamente simples de encontrar, mas a outra questão talvez seja mais importante para a gente hoje. Eu vou falar sobre orçamento, como fazer um orçamento, e sobre garantia, o compromisso que o técnico tem que ter com o cliente, a responsabilidade com o cliente, com o equipamento que foi dado assistência. Legal? Bom, então vamos primeiro para o vídeo desse atendimento e no decorrer aí a gente vai pausando e falando a respeito. Mas antes, porém, deixa eu falar... Conheça os nossos cursos, link na descrição. Curso de refrigeração, curso de máquina de lavar. Estou deixando os links aí na descrição. Olha, é um dos melhores cursos online que você pode adquirir. Quem sabe o melhor, tá? Eu não vou... Sou muito suspeito para falar, mas eu fiz esse curso com o coração. É o curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei. Teria penado menos do que, Eu penei, tive muitas dificuldades, mas a gente foi para cima, deu um jeito, então dá uma olhada, tá? Você que quer trabalhar com refrigeração, você que já é técnico, você já trabalha, quer se aperfeiçoar, também é para você que não sabe nada. Dá uma olhada, link na descrição, vale muito a pena, o custo muito acessível, às vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza, agora sim vamos em frente. Então, estava eu na rua junto com outro técnico prestando uns atendimentos e aí recebemos um chamado para dar uma olhada no mercadinho que a ilha estava com problema e estava desesperado o dono do mercadinho para botar essa ilha para funcionar. Então a gente chegou, terminou o que estava fazendo e foi lá para dar uma olhada nessa ilha de congelados. Bom, eu vou liberar aqui as imagens, vou pausando à medida que a gente vai dando uma olhada. Ó, você vai ver aí, tem um vazamento no meio da história, mas o que menos chama atenção é o vazamento, mas sim, você vai ver. Eu vou falando aí no meio do caminho. Bora lá? Bom, essa é a máquina da ilha. Deixa eu diminuir um pouco a minha imagem aqui, deixar ela menorzinha aqui no canto. Isso. Bom, bora lá, vamos ver o que aconteceu. Bom, chegando lá, eu vou pausar já. Chegando lá, o dono desse mercadinho, dessa ilha, explicou para mim. Explicou, olha, foi o seguinte, o compressor queimou. E aí eu fui lá, comprei uma unidade selada nova, uma unidade condensadora nova e contratei alguém para colocar essa unidade condensadora. E aí começa a história, tá certo? Primeira coisa que eu quero te mostrar, quem fez a instalação dessa unidade condensadora não ligou o tanque de líquido. Tá vendo onde eu estou apontando aí? Um cano interrompido, ali é a garrafa, o tanque de líquido. Sistemas um pouco mais parrudos, como é o caso dessa ilha, eles vêm com um tanque de líquido, uma garrafa de líquido. Para que serve? Para que o gás, quando sai do condensador, ele vai para essa garrafa, para esse tanque, e só entra o líquido no tubo que vai para o evaporador, tá certo? É para isso que serve. Então, quem instalou falou, eu não vou ligar o tanque de líquido, e não ligou mesmo, tá? O tanque de líquido tá lá, só de enfeite. Eu até imagino por que ele não ligou o tanque de líquido. Provavelmente ele não tinha aquela porca
que no tanque de líquido a saída tem uma válvula com a porca. Provavelmente, talvez ele não tinha essa válvula. Vou eliminar o tanque de líquido. E foi o que ele fez. Isso já vai comprometer o funcionamento da ilha. Bom, vou soltar aqui o vídeo. Daqui a pouco eu vou falar. Ó, tá vendo só? Aí, ó. Essa é a válvula que deveria estar ali com uma porca, né? Sai um cano que vai para o evaporador. Vai para o filtro e depois para o evaporador. Mas ele eliminou, tá bom? Mas até aí, tudo bem. Quer dizer, não tá bem, mas também não tá ruim. Tá mais ou menos. E aí, o dono, ele falou que a geladeira, a ilha, desde o início não gelou direito. E aí o técnico falou para ele, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou inverter. Eu vou trocar o capilar, vou colocar o capilar na saída e vou colocar o retorno na entrada. O que ele fez? Ele inverteu. Eu não sei se você sabe, deixa eu até aumentar minha imagem aqui, depois eu mostro para vocês. Tipo assim, todo sistema de refrigeração, um freezer, né, uma ilha, o capilar ele entra e ele começa a evaporar, ele acessa o evaporador na parte de cima. E ali o líquido vai descendo, né, através da serpentina que tem ali interna, e vai descendo, e à medida que ele desce, ele vai perdendo, né, o seu poder de resfriamento. Então é interessante e é desejável isso, que quando chegar no fim do evaporador, ele já esteja na forma de vapor, para que não tenha retorno de líquido para o compressor. Então chega na forma de vapor. Então sempre o capilar ou a válvula de expansão, seja o que for, ele tem que começar a evaporar na parte de cima do evaporador, nunca na parte de baixo. E o técnico foi lá, achou que talvez o defeito fosse esse, por isso que não estava funcionando, e ele inverte, ele coloca o capilar onde seria o retorno e o retorno onde seria o capilar. O que acontece? Começou a gelar de baixo para cima. E não funciona, tá certo? Existe uma lei chamada Lei da Gravidade, e quando os projetos eles são feitos de refrigeração, é levado em conta as questões da física. O frio ele sempre desce, certo? O gás líquido ele sempre desce. Então, se você coloca ao contrário, ele vai criar uma dificuldade para esse gás subir, tá entendendo? Por isso sempre o capilar ou válvula de expansão, ele fica em cima e dali ele vai descendo pela serpentina. E o técnico, ele resolveu, ele achou, quem sabe se eu fizer isso melhora. Não, não melhora, na realidade piora. E o problema, você vai ver agora, além disso que eu estou falando, teve mais um probleminha. Vamos dar uma olhada. Sabendo disso, foi o dono que me falou, senão talvez eu nem olhasse. É lógico, eu ia olhar no final das contas porque tem um vazamento aí no sistema. Além dos problemas que já tem um vazamento. Vamos lá. Eu estou desencapando ali onde tem esse tubo esponjoso, que eu tô cortando ali as presilhas que prendem o tubo esponjoso para ter acesso. Para dar uma olhada ali. Legal? A posição estava um pouco difícil. Depois você vai ver, a gente vai remover o painel lá da frente e vai até facilitar. Mas até então estava nas impressões iniciais. Fica até o fim, tá bom? Fica até o fim que eu vou falar de orçamento e de garantia. Para você aprender, para você não fazer o que esse técnico que me precedeu fez. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só nessa imagem que eu vou mostrar agora. Foi essa imagem que eu usei para fazer a capa desse vídeo, que chamou a sua atenção. Dá uma olhada, foi isso daí que você viu. Ó, ele inverteu, então o gás está fluindo de baixo para cima. Tá bom? Eu estou explicando para o técnico que está comigo o que aconteceu, da inversão. Você viu também o tipo da solda? Agora eu fui ver, né? Colocamos o manômetro. E de fato tem um vazamento, tá? Era para estar bem mais alta a pressão
nessa ilha. Tem um vazamento. Eu vou mostrar para vocês como é que tá o vazamento. Dá uma olhada só. Ó. Tá vendo? Esse óleo ele tá escorrendo daqueles tubos lá em cima, daquela solda esquisita que fizeram lá em cima. Essa solda aí, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Tá vendo essa solda aí? Esse óleo tá vindo daí. Certo? Então o camarada ele inverteu e além dele fazer essa inversão, né, dos tubos, a solda ficou ruim. Por quê? Porque ele foi cortando o tubo. Entendeu? Ele fez a primeira vez, aí ele resolveu inverter, então ele cortou o tubo e aí vai ficando mais curto cada vez. E aí ele não conseguiu fazer essa solda. Ficou ruim, ficou toda estranha, toda esquisita, toda mal feita. Certo? Só uma dica para vocês. Quando vocês pegarem, pode ser um freezer. Isso é muito comum em freezer, por exemplo, esse freezer horizontal. Tem os dois tubos que entram para dentro do gabinete. Quando você for pegar um desses, ainda com o tubo, se tiver original, ele vem mais longo, vem com mais ou menos uns 10 centímetros. O que é que você faz? Você não corta. Olha, se você corta o mínimo possível e já emenda mais uns 10, 20 centímetros nesse tubo para você não ficar tão refém. Porque se de repente essa solda não der certo, você tiver que cortar, você tem uma margem para poder trabalhar. O que ele fez? Ele simplesmente foi cortando até que ficou muito difícil, né? Muito difícil agora para a gente resolver o problema. Dá para resolver, tá certo? Daqui a pouco eu falo, né, o que aconteceu. Bom, legal. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Bom, e aí eu fui conversar um pouco com o dono, né, para entender o que tinha acontecido. Tava achando tudo muito esquisito, né, esse negócio da inversão. E aí o dono explicou, ó, eu mesmo fui lá, comprei a unidade condensadora, eu fui lá, comprei o gás, comprei tudo que o técnico falou que precisava comprar e comprei e trouxe aqui para ele fazer. Só um minuto. Prontinho, o telefone tocou aqui no meio da gravação. Agora eu deixei no modo avião, não vou mais ter problema. Como eu estava dizendo, conversando com o dono, ele falou que comprou tudo que o técnico pediu e o técnico cobrou um X. A princípio, o dono não me falou quanto ele cobrou, porque, tipo assim, ele não me falou para que eu não tivesse uma base na hora de dar o meu orçamento. Porém, aí eu analisei, fiz a análise como é que eu ia resolver o problema. Ele deixou, ó, isso daqui, 1 centímetro mais ou menos para mim poder trabalhar. Porque ali abaixo eu vou ter que cortar tudo aquilo, vai sobrar mais ou menos 1 centímetro. Eu vou ter que fazer a solda usando aquele maçarico de oxigênio. Então até fica uma dica. Eu quando falo em maçarico, se você só puder comprar um, eu sempre recomendo, compra o Turbotosh. Mas assim que você puder, compra aquele maçarico portátil de oxigênio, ele é muito bom para uma situação dessa, é ele que vai salvar esse serviço, porque a gente consegue controlar e concentrar a chama só naquele local sem estragar demais o gabinete, tá certo? Aí eu calculei tudo direitinho, e aí conversei com ele, mas você contatou o outro técnico para saber por quê, né? Para ele vir resolver o problema. Ele falou, olha, o técnico voltou uma vez, inverteu aqueles canos, né? O capilar e o cano de sucção, e depois não funcionou e o técnico não voltou, não atende mais as ligações, bloqueou ele e pronto. Por isso que eu falei que hoje eu ia falar de orçamento e ia falar de garantia. Por quê? Essas duas palavras, orçamento e garantia, elas andam juntas. Como assim? Orçamento é uma coisa, garantia é outra. Não. É porque quando você faz um orçamento, você tem que prever que talvez tenha uma garantia. Então, quando você faz o orçamento, você coloca o preço de tudo. Você coloca o preço da sua mão de obra, você coloca o preço do seu deslocamento. Uma das perguntas que eu mais recebo é quanto, né, tanto aqui no YouTube, quanto também dos meus alunos, do meu curso. Ah, quanto eu cobro por tal serviço? Lá no curso eu tenho lá um esquema ensinando quanto cobrar.
Tá certo? Mas mesmo assim, o pessoal ainda pergunta: quanto eu cobro por tal serviço? E se eu for dar o preço de todo o serviço que existe, eu não vou fazer outra coisa a não ser calcular preços, né? Para passar, pessoal. Então o que eu faço? Eu ensino como cada um se adequa à sua realidade. Porque a questão de preço tem a ver com o tipo de cliente que você está atendendo, tem a ver com a região aonde você está atendendo, tem a ver com as distâncias, né, que você vai ter que percorrer para buscar peças, se tiver uma garantia, se tiver que voltar. A garantia em si, né, se der um problema, você cobrou, você garantiu que vai funcionar. Então, você tem que cumprir aquela garantia. E para cumprir a garantia, você tem que ter feito um bom orçamento, o orçamento correto. Eu não estou falando de explorar o cliente, mas de entender que você é um profissional, você é um especialista, né? Se você ainda não é, vem fazer meu curso, vem estudar comigo que você vai se tornar um especialista. Então, você é um especialista, você não é um curioso, você não é um mexelão. Minha mãe é que fala, né? Quando o camarada não sabe e vai mexer, é o mexelão. Você não é um mexilão, não é um curioso, você é um profissional, você é um especialista que estudou. Então, isso tem um peso na hora de cobrar. Então, tudo isso você tem que sentar, e sentar é metafórico, né? Mas você tem que calcular tudo isso. Seu deslocamento, você tem que pensar. Se tiver uma garantia, você tem que pensar. E se de repente, no meio do caminho, uma peça estraga, se no meio do caminho, como esse técnico, provavelmente ele não calculou, ele não lembrou que ele tinha que ter uma porca ali para colocar naquela válvula, então ele faz a ligação direta e elimina ali o tanque de líquido. Tudo isso é fruto de um orçamento mal feito. E aí o que acontece? Ele volta uma vez para ver se resolve, não resolve. E aí, quando ligam para ele de novo, ele não atende mais e não volta. Por quê? Começou com um orçamento ruim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A sua reputação como técnico de refrigeração, ela vale mais do que dinheiro, sabia disso? Às vezes, é bom. Às vezes você fez um orçamento mal feito, você não previu que podia acontecer alguma coisa, né? Que você ia tomar prejuízo, mas mesmo assim, mesmo que você não tenha feito um orçamento bem feito, que eu recomendo que você pense bem antes de fazer. Às vezes o técnico está tão afim de pegar aquele serviço que ele joga o preço lá embaixo. Eu estou cansado já de dar orçamento e o cliente, a princípio, fala, vou pensar e tal. Aí o cliente acaba chamando, às vezes, outro que faz muito mais barato. E aí ele fala, me dei bem. Só que depois de algum tempo ele me chama. Fala, olha, eu chamei outro, veio aqui, piorou a situação. Pois é. Qualidade custa dinheiro, tá? Isso é em tudo, certo? É tudo no restaurante, tem restaurante ruim e tem restaurante bom, e às vezes a gente, né? Você dá mais preferência à qualidade ou ao valor na hora de ir no restaurante com a sua família, por exemplo? É lógico, eu não gosto de ser explorado, nem pagar além do que deveria, mas eu prefiro. No caso, a qualidade do nosso serviço é assim. Eu estou cansado mesmo de ser chamado. Depois de dar o meu orçamento, o cliente vai lá, chama outro, o camarada faz lá uma bobagem e a gente volta para resolver a bobagem do cliente, do outro técnico e consertar. Mas mesmo assim, você fez o orçamento errado, tá tomando prejuízo, mas mesmo assim volta, mesmo assim banca, certo? Quando você pegar uma coisa assim que já tá dando prejuízo, não encara como se fosse prejuízo, encara como se fosse uma aula, um aulão, né? Do bom, onde você está aprendendo, da próxima vez vou fazer o orçamento direito, da próxima vez eu não vou errar onde eu errei, certo? E banca, sabe por quê? Porque técnico bom não é o que acerta de primeira. É lógico, se puder acertar de primeira é maravilha, é o sonho. Técnico bom é aquele que, quando dá problema, ele volta em garantia. Sabe? Com o mesmo sorriso que você atendeu a primeira vez,
você chega com o mesmo sorriso na hora da garantia, quando você não vai ganhar. Você já ganhou, mesmo que você esteja tomando prejuízo. Legal? Esse técnico que eu mostrei para você, o cara cobrou mal, fez um péssimo serviço e não voltou para resolver. Ele não vai ser recomendado. E aí o nome dele vai rolando, daqui a pouco ele não consegue mais serviço. Daqui a pouco, às vezes você encontra o camarada triste, todo arrebentado e não vai. Desistir desse negócio de refrigeração, não sei o quê. Por quê? Porque agiu de maneira errada. Então, seja um bom profissional. Valeu, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero, se você ficou até aqui, comenta aí embaixo se serviu para você, se você concorda. Se não concorda também, coloca aí embaixo nos comentários. Legal? Além disso, aquele like ou dislike, como queira. Se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou deixar mais 2 vídeos bem legais, um aqui e outro aqui. Escolhe um deles e continua com a gente. Valeu! Deixa eu acertar aqui os últimos detalhes. Prontinho, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.